Fiz um estudo completo da sua apostila do módulo 5, Amartiologia e Soteriologia. Vou seguir o conteúdo da apostila e, quando existir mais de uma interpretação cristã conhecida, vou sinalizar, baseado no material enviado. Do pecado. A palavra amartiologia vem do grego. Amartia, pecado. Logia, aula, estudo. A apostila define pecado como errar o alvo. A ideia bíblica é falhar em corresponder à vontade de Deus. O que é pecado na Bíblia? Fazer algo errado. Pode envolver ação errada, intenção errada, omissão, rebelião, incredulidade. Exemplo: alguém pode não roubar, mas viver dominado por orgulho, inveja ou falta de amor. Número 2. A origem do pecado. A apostila ensina que o pecado começou em Lúcifer, associando textos como Isaías 14 e Ezequiel 28 ao surgimento do mal espiritual. Segundo o material, orgulho, exaltação própria. Antes da queda exterior, existe uma queda interior. Aplicação: muitos pecados começam no coração antes de aparecerem em atitudes. Tipos de pecado. A apostila organiza várias categorias. Pecados contra o corpo, relacionados ao uso destrutivo do próprio corpo ou do contra o Espírito Santo, baseado em Mateus 12, 31 e 32. Na tradição cristã, geralmente é entendido como resistência consciente e persistente à ação de Deus. Pecado coletivo. Quando o erro de poucos afeta muitos. Exemplo citado: pecado contra deuses. A apostila destaca idolatria, incredulidade. Pecado contra o próximo, quando há dano moral, físico ou espiritual ao outro. Pecado por cumplicidade, não praticar diretamente, mas aprovar ou consentir. Apostasia, abandono da fé ou rejeição consciente do caminho que antes era seguido. Comissão e omissão. Comissão, fazer o mal. Exemplo: mentir. Omissão, deixar de fazer o bem. Escolher ignorar. A apostila usa Davi como exemplo de omissão. 4. Pecado federal. A apostila apresenta o conceito de que o pecado de Adão afetou toda a humanidade. Base: Mano nasce num mundo já marcado pela separação entre Deus e a humanidade. Importante: entre tradições cristãs existem diferença. Algumas enfatizam culpa herdada. Outras enfatizam natureza inclinada ao pecado. Pecado hereditário. A apostila ensina que existe uma natureza caída com inclinação ao pecado. Isso tenta responder perguntas como: por que ninguém ensina egoísmo para uma criança? Por que o ser humano luta contra desejos contraditórios? 6. Jesus e o pecado. Ponto centrão: pecou. Isso é importante porque, se tivesse pecado, precisaria de redenção. Sendo sem pecado, poderia representar a humanidade. 7. Os 3 tipos de morte. A apostila trabalha 3 sentidos da palavra morte, entre corpo e espírito. Morte espiritual, pessoa viva fisicamente, mas distante de Deus. Morte eterna, separação definitiva de Deus. Número 2. Soteriologia, o estudo da salvação. Soteriologia. Soteria ni como o estudo da solução para o pecado, Cristo. Pergunta central: como Deus salva o ser humano? 1. Jesus como caminho. A apostila apresenta que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Isso aparece especialmente em João 14:6. 2. Salvação das crianças. A apostila afirma que crianças oram porque ainda não possuem consciência formada e cita uma faixa etária aproximada. Observação importante: a Bíblia não define uma idade exata universalmente e interpretam isso de formas diferentes. 3. Mecânica e dinâmica da salvação. Mecânica, passos externos. Fé, confissão, batismo, obediência. Dinâmica, transformação interior. Perdão, justificação, glorificação. Resumo: não é só mudar comportamento, é mudança de posição diante de Deus. 4. Os 3 elementos da salvação. Segundo a apostila: 1. Marca do sangue, perdão. 2. Marca do espírito, transformação. Marca da água, compromisso gra. Um dos temas mais importantes: graça, favor e merecido. Ideia: ninguém conquista a salvação por mérito. A lei revela o problema. Cristo oferece redenção. 6. Jesus e a Páscoa. A apostila conecta: Cordeiro da Páscoa no Egito, de símbolo. Assim como o sangue protegeu os israelitas, Cristo representa a libertação espiritual. 7. Jesus como Goel. Goel, resgatador, redentor. No Antigo Testamento, a apostila aplica isso a Cristo. Jesus se fez próximo para resgatar a humanidade. Salvos pela fé ou pelas obras? Conclusão da apostila: não somos salvos pelas obras. A fé verdadeira produz obras. Resumo simples: obras sem transformação, fé incompleta. Resumão final: a martiologia responde: o que é o pecado? Como surgiu? Como afeta o ser humano? Que o salva? O que Cristo fez? Como viver essa salvação?
Essa apostila termina exatamente ligando os dois assuntos. Pecado mostra a necessidade. Salvação apresenta a resposta. Se quiser, no resolver todo o questionário da página 314 com respostas prontas para estudo. Ótimo. Vou responder o questionário completo da apostila com base no conteúdo do material enviado. Módulo 5. Defina hamartiologia. É o estudo sobre o pecado. A palavra vem do grego hamartia, pecado, logia, estudo. Quais os sentimentos ifer? Segundo a apostila, egolatria, orgulho, idolatria. 3. Defina. A. Pecado contra o corpo. P. Destrutivo do corpo, como homicídio, prostituição, adultério, etc. B. Pecado contra o Espírito Santo. Resistir continuamente à ação do espiritivo, quando o pecado afeta toda uma coletividade ou grupo. 4. Defina pecado por omissão. Praticar o erro diretamente. Omissão. Deixar de fazer aquilo que somos. 5. Defina sodomia. Segundo a definição apresentada na apostila, prática homossexual, sexo anal. 6. O que é pecado federal? É o pecado do original, porque teria atingido toda a humanidade. 7. Quais os 3 tipos de morte? Defina-as. Corpo e espírito. Morte espiritual, separação da pessoa em relação a Deus. Morte eterna, separação definitiva de Deus. Gia é o estudo da salvação e da obra de Cristo como solução para o pecado. Quais os 3 elementos da salvação? Marca do sangue, perdão. Marca do espírito, transformação. Marca da água, sei na palavra graça. Favor imerecido, isto é, algo recebido sem merecimento. 11. Defina a palavra lá. Remidor significa redentor. É aquele que resgata ou preserva o parente. A apostila relaciona isso a Cristo como nosso redentor. Brasa-o pela fé? Segundo a apostila, somos salvos pela fé em Cristo. E as boas obras aparece 13. As crianças nascem com natureza pecaminosa? Segundo a apostila, sim, mas Deus não imputa culpa moral enquanto não houver consciência formada. 14. Qual a diferença entre morte espiritual, separação de Deus ainda em vida? Eterna, separação definitiva. 15. Cite 3 versículos bíblicos sobre a marca do sangue. 2. Apocalipse 1:5. Baseando o primeiro diretamente na apostila. Defina sobre a justiça de Deus. Segundo a apostila, a justiça de Deus ida pela fé, não pelas obras humanas. 17. Como obter a salvação? Pela fé em Cristo. Confissão, batismo e obediência, conforme apresentado na Apos, como o diabo distorceu as palavras de Deus para convencer Eva. Segundo o exemplo da apostila, Satanás alterou o sentido do mandamento de Deus e colocou dúvidas sobre inércia. 19. O que é apostasia? Abandonar ou negar a fé. 20. Explique o termo a salvação é pela graça. Significa que a salvação humana, mas recebida mediante a fé em Cristo.